O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Olá, meus irmãos. Com a grande alegria estamos de volta aqui no segundo podcast do Café Católico Expresso, comigo, Luciano Peixoto, maestro e catequista. Recapitulando um pouco daquilo que nós vimos na última reflexão sobre o matrimônio, um celeiro de vocações, observem que nós estávamos conversando sobre alguns pressupostos que devem ser alicerçados, pressupostos, diga-se de passagem, doutrinais da fé católica, que devem ser alicerçados para a construção de uma vida matrimonial. Falei que não existe uma receita de bolo, mas sim que se a gente embasar esses lastros doutrinais, a gente pode construir bem uma vida matrimonial, conjugal. Então, um dos pressupostos é saber que não existe receita de bolo. O segundo é ter uma vida voltada completamente a seu cônjuge. Perceber que o cônjuge não é apenas um parceiro, que o cônjuge não é apenas um companheiro, é aquele que eu escolho para viver a vida inteira, as alegrias, as dores, os sofrimentos, e que nosso Senhor Jesus Cristo, na minha vida e na vida do meu esposo ou da minha esposa, vai tendo encontros na vida matrimonial. E é nisso aqui que eu queria começar a nossa reflexão. Esses encontros que nosso Senhor espera por nós na vida matrimonial, dar-se como o início do celeiro de futuras vocações. Veja, o esposo é aquele que provém, é a imagem de Deus. De Deus provém tudo. De Deus é de onde vem toda a graça, toda a bonança. Então, o homem, o esposo cristão, é aquele que provém, que não deixa faltar nada. É aquele que está ao lado da sua esposa. Como diz Santo Agostinho, refletindo a passagem da criação do mundo. Deus não criou o homem, ou melhor, Deus não criou a mulher do fio de cabelo de Adão para que ela não pudesse ser superior a ele. Deus não criou a mulher do dedo do pé de Adão para que ela não pudesse ser inferior a ele. Mas Deus tirou Eva da costela de Adão para que ela pudesse ser a sua companheira. E aqui o sentido de companheira é estar sempre ao lado, sofrer com, ser um cônjuge. Então, o homem, o esposo, é aquele que tem sua mulher ao seu lado. É aquele que sabe que é aquela mulher que vai levá-lo para o céu. E que ele, por ser o provedor de tudo, deve ser imagem de Deus, porque de fato ele é. E sendo imagem de Deus, ele deve voltar os seus olhos a Deus. Como diz o Salmo, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o homem, o esposo, é aquele que reza. É aquele que confia, que se abandona em Deus. Mas não só reza. É aquele que busca sempre amar a nosso Senhor e conhecê-lo. E como é que se conhece nosso Senhor? Por meio das Escrituras. A melhor forma de você conhecer quem é Jesus Cristo é por meio das Escrituras. E é nas Escrituras, sobretudo nos Evangelhos, que aqui é a parte mais simples para a gente meditar. Eu acredito que qualquer pessoa que queira conhecer melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, comece pelos Evangelhos.
Então a melhor parte de se começar a meditar nas Escrituras é lendo os Evangelhos, é conhecendo o Cristo, porque Ele é o centro da nossa fé. Então o esposo não só provém, mas como também torna-se o outro Cristo conhecendo o próprio Cristo. Veja, isso não é receita de bolo. Isso é mais um pressuposto básico, doutrinal, para viver bem a vida matrimonial. Então, o esposo é um outro Cristo. Estorvir, seja homem. O esposo é homem, porque a paternidade e o matrimônio em si nos deve provocar esse encontro conosco, em Cristo, dentro de nós. Observe, o matrimônio e a paternidade deve provocar esse encontro dentro de nós, em Cristo, para que a gente possa entender o que nós somos. Então, essa é a figura do homem, o homem católico. Esposo deve ser esse modelo de Cristo. Chora quando for necessário chorar, se alegra quando for necessário se alegrar, mas sentirá os seus olhos de Cristo, permanecendo fixos com os olhos no Senhor. E a esposa? A esposa é aquela toda meiga, afável, que busca sempre estar ao lado do seu esposo, caminhando com ele, dando forças para ele, unida a ele. Assim como a igreja. A igreja é esposa do Cristo, está sempre à disposição do Cristo, está sempre unida ao Cristo. Isso que eu falo não é uma linguagem metafórica, é uma linguagem sobrenatural. O matrimônio só pode ser entendido à luz de Cristo, nessa visão sobrenatural. E para explicar as coisas sobrenaturais, a gente precisa colocar aqui realidades naturais da nossa vida que exemplificam uma realidade que a gente ainda não conhece. Mas é para lá que nós somos criados. É para lá que nós possuímos os sacramentos e caminhamos. Então, não é uma linguagem de carochinha, de conto de fada. Não. A esposa é essa figura da igreja que é orante, que reza, que pode sim, durante a semana, escolher um dia para rezar em família, rezar com seu esposo, que vai vendo aos poucos os seus defeitos, mas também vai vendo os defeitos dela, que vai se alegrando com as virtudes do seu esposo, vislumbrando cada vez mais ele, como a esposa de Cristo faz com seu próprio Senhor. E o esposo assim vai fazendo com a esposa. Vai vendo que ela é a única mulher da vida dele. Vai vendo que ela possui virtudes que outras mulheres podem até ter, mas na vida dele ela é única. Como Cristo. Cristo só tem uma igreja. Cristo não tem outras igrejas. Cristo pode até se fazer presente nas outras comunidades eclesiais e nas outras igrejas. Mas Cristo só tem uma igreja. Não existe esse negócio. Não, porque na Batista, porque na Assembleia, porque na Católica. A Igreja Católica não faz parte de um rol de igrejas. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. É a esposa de Cristo. Então, meus irmãos, que a gente possa entender isso. Vida matrimonial é uma vida conjugal de doação entre esposo e esposa, com os olhos fixos no Senhor. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.